Olá, vamos mergulhar numa história fascinante. A de como uma web, que era só um monte de documentos digitais parados, se transformou neste mundo interativo e dinâmico que a gente conhece hoje. É no fundo a história de um código que ensinou a web a respirar. Pois é, essa é a grande questão, não é? Como é que a gente passou de páginas que só mostravam informação para aplicações que respondem, que reagem, que interagem com a gente em tempo real? A resposta está numa única linguagem de programação que literalmente deu vida à internet. Para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, vamos voltar no tempo lá para 1995. Naquela época, a web era tipo uma biblioteca digital. As páginas eram estáticas, feitas para serem lidas, como um livro. Hoje, nem se compara. A web é um espaço vivo, com mapas interativos, jogos, feeds de notícias que se atualizam sozinhos. A gente passou de um meio de apenas leitura para um universo onde se pode ler e criar. Tá, mas como é que essa transformação toda aconteceu? Para entender, a gente precisa conhecer o trio que é a base de tudo na web. Vamos pensar nisso como se estivéssemos a construir um corpo, peça por peça. Primeiro vem o HTML. Ele é o esqueleto, a estrutura básica que segura todo o conteúdo. Depois entra o CSS, que é como se fosse a pele, o cabelo, a roupa. Ele define as cores, as fontes, o layout, basicamente toda a parte visual. Mas durante um bom tempo, esse corpo estava incompleto. Estava ali, bonito, mas sem vida. Faltava o cérebro que daria movimento e inteligência. E essa faísca, esse sopro de vida, foi o JavaScript. Ele é o protagonista da nossa história, o código que deu um cérebro ao corpo da web. O JavaScript foi criado lá para o navegador Netscape e foi revolucionário por uma razão bem simples. Em vez de todo o processamento acontecer num servidor distante, o código podia ser executado diretamente no navegador da pessoa. Isso é o que a gente chama de front-end. E de repente, as páginas web ganharam a capacidade de pensar por si próprias. E na prática, é isto que o JavaScript faz. Num instante, um simples clique pode mudar completamente o conteúdo de uma página. Por trás disto, o que existe é uma instrução a dizer ao navegador: "Ei, quando alguém clicar aqui, muda este texto para aquele." É essa capacidade de reagir às ações que torna a web interativa. Claro que, para fazer coisas assim, o JavaScript precisa de se lembrar de informações. É aqui que entram as variáveis. A melhor forma de pensar nelas é como se fossem caixinhas com etiquetas. A gente pode guardar um número numa caixa chamada idade, ou um texto numa caixa chamada nome. São, no fundo, a base da memória de um programa. E para organizar as ações, temos as funções. Uma função é como uma receita. A gente escreve aí uma vez, por exemplo, uma receita para calcular uma média, e depois pode chamar essa receita sempre que precisar, sem ter que reescrever todas as instruções de novo. Isto torna o código muito mais limpo, organizado e, claro, mais eficiente. Bem, à medida que as páginas web foram ficando mais complexas, com mais dados, mais interatividade, apareceu um novo desafio. Como é que se organiza essa quantidade de informação toda sem que vire um verdadeiro caos? Pois é, a gente já tinha as nossas caixinhas e as nossas receitas, mas como é que se agrupava informações que estavam relacionadas? Por exemplo, ao lidar com um utilizador, como é que se mantinha o nome, o apelido e a idade dele todos organizados num único sítio? A solução foi o objeto. Pense nele como um cartão de perfil digital, um cadastro. Em vez de ter variáveis soltas por todo o lado, cria-se um único objeto utilizador que contém todas as suas propriedades. Nome, apelido, idade, fica tudo organizado num só lugar. É genial. Ok, mas como é que estes cartões de perfil viajam pela internet de um sistema para o outro? A resposta é o JSON. É um formato de texto super leve que empacota estes objetos de uma forma que toda a gente entende. O JSON tornou-se basicamente a língua franca da web, permitindo que aplicações e servidores troquem informações de uma forma muito rápida e eficiente. Com todas estas ferramentas, os programadores já conseguiam construir coisas incríveis. Mas para criar as aplicações gigantescas que a gente usa hoje em dia, era preciso algo mais. Era preciso ter verdadeiras caixas de ferramentas completas. E é aqui que entram os frameworks. Construir uma aplicação complexa do zero é como construir uma casa tijolo a tijolo. É possível? É, mas é lento e muito trabalhoso. Um framework, por outro lado, é como usar uma estrutura pré-fabricada. Ele já oferece componentes, padrões e soluções para problemas comuns, o que permite construir de forma muito mais rápida e fiável. Existem muitos, mas alguns dos mais influentes são o jQuery, que tornou a manipulação de HTML muito mais fácil,
React, que permite construir interfaces complexas e interativas, como as que vemos no Facebook ou na Netflix, e o Node.js, que fez algo que parecia impensável, tirou o JavaScript de dentro do navegador, permitindo que ele corresse também em servidores. E assim, o ciclo fecha-se. A gente começou com um simples clique de botão que mudava um texto. Ao combinar variáveis, funções, objetos e o poder imenso dos frameworks, os programadores hoje constroem as aplicações sofisticadas que definem a nossa vida digital, do e-mail às redes sociais. A história do JavaScript é, na verdade, a história da própria web a ganhar uma espécie de consciência. Ela passou de ser um mero apresentador de documentos para ser um cérebro capaz de pensar e reagir. E a questão que fica no ar é: o que vem a seguir? Qual será o próximo passo nesta evolução incrível?